Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roosevelt Conci e hoje estamos aqui na Zoom com esse nosso debate, com o Zoom Debate. O que é o cinema? O que é a arte? Talvez sejam as formas mais humanas e profundas de contar o que somos, de registrar, emocionar, provocar e fazer pensar. O cinema, mais que entretenimento, é memória viva em movimento. É uma linguagem universal que atravessa fronteiras, gerações e culturas. Arte, em qualquer forma, é aquilo que nos permite enxergar o invisível, tocar o intocável, entender o outro e a nós mesmos. Num país como o Brasil, tão vasto, tão plural, mas também tão carente de memória preservada, o cinema documental cumpre um papel essencial: dar voz ao que poderia ser esquecido. E quando essa arte se debruça sobre a vida de uma mulher, como Dirce Montecchiari, artista, professora, trovadora, o resultado é o que com certeza nós podemos dizer, é um filme, um gesto de resistência e de construção de identidade. Hoje, aqui no Zoom Debate, vamos explorar esse encontro que é arte e vida, entre a estética e a memória. Que papel tem o cinema no nosso tempo? Como a arte pode transformar a dor em beleza? Porque precisamos, talvez, e com certeza, mais do que nunca, de políticas públicas que protejam e incentivem a cultura. São essas e algumas das perguntas que daqui para frente faremos. De que forma hoje as ações governamentais, o privado e o público estão trabalhando para preservar as nossas memórias? Que instrumentos eles estão colocando à disposição, eles estão disponibilizando para que a gente possa, assim como nós aqui na Zoom, e podemos falar e falaremos a respeito. E para começar essa conversa, vamos falar de Pisando em Ovos, um documentário que é, ao mesmo tempo, um tributo, um manifesto e um convite, com certeza, à sua reflexão e à nossa reflexão. Sejam muito bem-vindos, daqui a pouco a gente volta. Até já! Olá, estamos de volta e agora é para valer. Nessa abertura, nós tivemos a possibilidade de falar um pouco do tema Abrir, e muitas das vezes vocês ficam aí esperando quais serão os temas, o que nós vamos tratar, qual é, por certo, a pauta que possa encantar ou não encantar. E hoje é uma pauta que, por certo, vai encantar. Primeiro que nós faremos aqui uma homenagem a um personagem da história da nossa região que, por certo, continua vivo entre nós, apesar de ter passado, mas deixa, quando a gente fala um legado, mas um legado de quê? De arte, de cultura, nós vamos falar. Mas mais do que isso, nós vamos falar sobre cinema, nós vamos falar sobre efetivamente do que é a arte. E a gente usa no dia a dia arte para tudo. Mas o que é a arte, na verdade? E para isso nós temos aqui dois convidados que são especialistas nesse assunto e que contribuíram de forma significativa na produção do Pisando em Ovos, Arte, Memória e Resistência. Nós vamos trazer eles que são diretores, produtores, roteiristas desse que foi um documentário que agora começa a vocês tomarem conhecimento. Tenho aqui comigo Davi Macena, jornalista, cronista, idealizador do projeto, responsável pelo roteiro, produção e narração do documentário. Mas, antes de tudo, de falar nisso, e tem muito mais, com certeza o currículo dele seria muito maior do que isso, mas eu costumo falar o seguinte: quem vem aqui, eles são os protagonistas, mas às vezes a gente coloca o que, na verdade, eles não gostariam que fosse apresentado, porque o currículo deles é muito maior, mas a identidade deles é muito maior. Então, eu gostaria de trazer para que se apresentasse como ele gostaria que fosse apresentado um dia, como eu gostaria de ser apresentado. Então se apresente. Davi por Davi Macena. Quem é Davi? O Davi é mineiro de Cataguases, onde o cinema brasileiro começou, com Humberto Mauro. Não à toa eu sempre tive essa paixão pelos roteiros, pelo audiovisual. E o Davi foi criado em Friburgo, no Colégio Anchieta, onde eu tive o primeiro contato com a arte, desde muito novo, aqui em Friburgo. Eu primeiro fui ator, fui bailarino, fiz minha formação como bailarino, sou jornalista, formado em Direito, bacharel em Direito, fiz algumas especializações
E eu sentia que num tempo da minha vida faltava alguma coisa, né? E em 2014 encontrei Ingrid Zavarese, uma ex-amiga, uma ex-aluna do Colégio Anchieta, ex-amiga não, porque é minha amiga até hoje, e roteirista da Globo, e mergulhei nesse universo. Eu comecei a estudar roteiro em 2014, fui aluno do Léo Artúrios, que dirige o documentário, importante dizer, o criador e a criatura, né, Léo? Um pouco isso. Fui aluno de Agnaldo Silva, de Doc Comparato, fui aluno de Lucas Paraíso, fui aluno de alguns grandes roteiristas, a quem eu devo esse olhar estético sobre o cinema, sobre a teledramaturgia, mas a minha área sempre foi mais a teledramaturgia do que o cinema. Eu gosto muito do cinema documental, porque o cinema documental tem um viés que é historicista, que é a oralidade, que é a memória, né, oral. Mas esse é o Davi que fez o roteiro, que criou esse projeto original, contemplado pela Lei Paulo Gustavo, é importante que se diga, né, através do Ministério da Cultura. É um projeto financiado por um edital público, né, através da Prefeitura de Nova Friburgo, da Secretaria Municipal de Cultura. No decorrer do programa, Davi foi econômico aí nessa apresentação. Nós vamos aí começar a discorrer e tirar algumas dessas camadas aí para que possamos ver que o Davi é alguém que mergulhou, vive a cultura, e Davi é uma cultura viva, né? É isso aí, é um companheiro, trabalhamos juntos durante muitos anos e vem ao longo aí dos anos aí se reinventando. Eu sempre falo que existem pessoas que são contemporâneas, são deste tempo. Elas se permitem trazer na bagagem, né, os ativos mais importantes, né, aquele cinto do Batman, né, mas elas são deste tempo de agora. E eu busco também ser esse cara, Davi, né? Mas eu tenho aqui ao lado, ele também trabalhamos juntos, estamos aqui na Zoom juntos, mas ele agora está no momento dele apresentar. Ele, via de regra, ele coloca todas as condições para que as pessoas possam entrar no ar, possam entrar na sua casa, através da sua TV ou do seu qualquer outro equipamento, mas hoje ele está aqui como um protagonista, né? É o Léo Artúrios, diretor do documentário, cineasta, editor e colorista, atua em audiovisual, em ênfase em linguagem sensível, estética e experimental. Coisa complexa para mim aqui, até para ler, Davi, ficou difícil, né? Olha só, ficou até difícil, cara tem que se preparar para ver aqui, ênfase. Mas acontece o seguinte, a gente fala assim, hoje você está do lado de cá, né? E é aquilo, talvez as pessoas não conheçam tanto o Léo, mas o Léo que gostaria de se apresentar. Aqui nós estamos para milhares de pessoas. Quem é o Léo Artúrios? É Léo, é Leonardo, quem é esse Léo aqui? É Léo Vegildo, mas o Léo, ou simplesmente o Léo. Quem é o Léo? Léo pelo Léo. Léo Artúrios hoje é um cineasta na definição mais ampla, que é aquele que pensa o cinema e também que faz o cinema. Eu estudei filosofia, que depois eu me graduei em pedagogia, e pela terceira vez que me graduei em cinema, tudo pela PUC-Rio, em que tudo isso me deu uma bagagem para o sonho que era produzir filmes, que era pensar a vida pelos filmes, com os filmes. Que 2016 eu vim para Nova Friburgo. Eu fiquei já encantado pelo verde, pelo clima, pessoas, e aqui estou. Há 9 anos que permaneci, em definitivo. Aqui que me encontrei como pessoa, e também na minha profissão, as melhores situações e filmes e grandes oportunidades aconteceram que depois que eu vim para cá. Então, aqui eu tenho a chance de ter tempo de vida, que isso que proporcionou ir a fundo mais no documentário do que você comentou, que é aquilo que eu gosto de olhar para o mundo que a gente vive e tentar encontrar a poesia.
E neste filme, ao lado do Davi, que me convidou, que foi o nosso primeiro grande aqui projeto juntos, que já tivemos com um projeto aqui no Sesc, já estivemos juntos aqui dentro de sala aqui de aula, e aí que Davi que me proporciona a chance de, ao lado dele, criar um filme que tinha como foco o respeito e a sensibilidade em cima da vida de Dirce. E eu, que não a conhecia, foi uma experiência incrível, que eu pude pensar a arte pelo que a Dirce comentava, pensar a arte pela arte que dá a Dirce. Então isso foi uma experiência que me trouxe bastante coisa, e que só assim reforçou a ideia do quanto que o documentário ele me encanta e faz com que a cada dia eu conheça as histórias e tenha o que desejo de botar aqui numa tela e de compartilhar com mais pessoas. Então, Pisando em Ovos, que disse que Montechiari, que mostra a vida, é uma nova etapa da minha vida, que junto disso que me leva para um novo caminho de produção, de qualidade. E no fim eu tive bastante orgulho desse filme, que a gente conseguiu ter uma obra muito redonda e muitos assim, que respeito por essa pessoa que a noite que deixou. Davi, o Léo, que não fala normalmente, que fica aqui nos bastidores, não sei o que, se deixasse, ele pega o programa aqui, todo. Ele faria o programa todo. Tá? E você vê que ele já fez muitas entregas. Né? E outra coisa, não vale o combinado, né? Não vale o combinado. Bacana isso, porque o que acontece? Eu disse para vocês, o Léo fica por trás e tal, é isso, junto com o Davi, em produção, desses documentários, né, como diretor, como cineasta, mas nunca nunca está à frente das telas. Mas eu falei para você o seguinte: a gente começa geralmente com a contextualização, com o nivelamento, que quem está ali, e você mesmo disse, olha só, o Léo Artúrios, diretor desse documentário que nós vamos falar, Pisando em Ovos, Arte, Memória e Resistência, ele faz um documentário de um personagem que não conheceu. E consegue falar, já encantar, né, com relação à obra dele. Ele dá vida a essa obra só na fala inicial, e de alguém que ele não teve a oportunidade de estar próximo. E aí, Davi, nós vamos falar lá na frente, quando nós chegarmos efetivamente no documentário, e nós que tivemos essa oportunidade de viver. Falando aqui, eu venho aqui, trabalhou conosco, teve na Secretaria de Cultura conosco, quantas ações, mas eu queria, e nós vamos falar no decorrer, mas eu queria trazer e provocar, e vocês vão entender por quê, porque ele se abre, né, nessas cascas que eu falo, né, e vai se debruçar na provocação com vocês já nessa contextualização. Arte é um registro de quem somos. Uma sociedade que não valoriza sua arte está apagando aos poucos a própria história. Com isso, eu começo a primeira provocação para essa contextualização, porque as pessoas costumam dizer o seguinte: é uma coisa, não tem a ver comigo, eu não gosto de arte, é frescura, é para rico, é para isso, tudo isso vocês já ouviram. Mas agora nós estamos aqui frente a frente, as câmeras, para a gente poder dizer o seguinte, né? É mito, é não sei o quê, é arte, vamos desvendar o que seja. Que é essa arte? E a gente já fez a primeira provocação. Começa, Davi? Eu acho que, de uma forma geral, eu sempre falo isso, né? O projeto de cultura, o projeto de educação, o projeto de saúde que nós tivemos no país nunca foi um projeto para todo mundo, né? Eu acho que nós vivemos um tempo democrático muito forte, muito potente, e que abre essas portas e essas janelas para que todo mundo possa mergulhar de cabeça nesse mar que é a cultura. E, como você bem disse, a cultura é o registro da passagem do homem, né? Nós temos uma amiga, porque eu acho que o legado está muito vivo, que é a Lilian Barreto,
né, que você oportunizou à frente do Pró-Memória, à frente de todo o patrimônio cultural, quando foi secretário municipal de cultura, e a Lilian sempre dizia isso, a cultura é o registro da passagem do homem pela Terra. Todos os feitos humanos fazem parte desse contexto cultural. Então não adianta você ficar do lado de fora achando que a arte não é para você. A arte é para todo mundo, porque a arte é espelho da sociedade em que você vive. Você pode não gostar, e é um direito que você tem, né? Todas as missões artísticas do Brasil, desde a época da corte portuguesa, traziam um olhar sobre a arte muito elitista, sem sombra de dúvidas, né? O cinema novo, né, vem com uma camada de intelectualidade, né, que foi muito midiática e que afastava muito o grande público desse projeto de cinema, né? O cinema, ele no decorrer da história, ele vem como uma ferramenta, sobretudo, de democratização do país, né? Quando as pornochanchadas são lançadas, é um respiro durante a ditadura militar que o cinema tem, né, para poder sobreviver. Não que aquilo fosse o cinema que todo mundo gostasse de fazer, absolutamente, mas era um respiro de mercado. Então, mas a arte, voltando para a arte é para todo mundo, né? Todo mundo, a doceira lá da comunidade, no seu território, o mestre popular que faz a roda de jongo, a moça que faz o doce caseiro, a outra que pinta o tecido, que tinge a camisa, tudo isso é arte, né? Não existe essa coisa da arte elitista e da arte popular. Existe uma arte que está aí, que permeia a humanidade e que vai traduzindo no decorrer do tempo a história da humanidade. Léo. E nós estamos numa quadra histórica em que se tornou muito mais acessível que produzir arte, porque a produção da arte é o teu momento de refletir sobre aquele assunto que você escolheu se debruçar. E isso te faz estudar mais, que pesquisar, ir que mais a fundo para você criar aquilo, que esteja numa pintura ou num filme. Então, esse momento histórico, de fato, é muito mais democrático, é muito mais acessível. Temos canais, que possibilidade, temos um telefone aqui na mão com uma qualidade muito boa, que rapidamente qualquer adolescente consegue dizer algo. Eu tive uma experiência aqui no ensino médio, em que os alunos tiveram que produzir um documentário e, todos eles conseguiram. Então, assim, todos eles tiveram que se debruçar na produção de uma arte para assim, refletir sobre aquele assunto e, automaticamente, quem vai assistir, que também entra em contato com aquele assunto. Então, assim, de você pensar que no filme da Dirce, que a gente falou sobre o seu viés artístico, e que eu lembro que eu olhava para aquela fala dela e que me tocava, porque se eu tinha alguma dúvida de que se eu era capaz ou não de produzir aquilo, na fala que da disse de como aquilo era muito importante para ela, me tocava para que eu seguisse em frente, e não só que produzir aquele filme como outros. Então, a reflexão entrar em contato, e tem um ponto que eu converso muito, de quem tiver a chance, no caso dos filmes, de entrar em contato com filmes de diferentes países. Por quê? O tema do amor, que na França é lidado de um jeito, que no Japão que é diferente, que nos Estados Unidos é diferente, aqui no Brasil que é diferente. O tema é o mesmo, mas a cultura de cada país... Romeu e Julieta. Mas cada país lida com uma intensidade e com um olhar diferente. E quando a gente entra com essas... Porque retrata o território, retrata o modo de viver daquela comunidade, daquele país, daquele povo. O cinema tem essa capacidade. E isso que te leva a, assim,
evoluir como ser humano, entrar em contato com diferentes culturas daquele que mesmo assunto Agora, que seja. Só para eu não perder aqui um fio, né? Quando o Léo fala sobre não conhecer a Dirce e se encantar por tudo que a trajetória da Dirce leva a refletir, é sobre tudo isso. É sobre essa mulher que se descobre muito jovem, apaixonada pela arte, porque o pai era ourives. O pai desenhava as alianças de casamento dos friburguenses. O pai gostava de desenhar. Observando esse pai desenhar, essa menina que vai ser professora, porque o sonho das meninas da época, contextualizando, né, era ser professora. Um professor, que é o professor Cato, que ela cita numa das entrevistas, descobre nela um talento sem igual para o desenho. Isso ainda fica adormecido e ao longo da vida ela vai em busca desse desejo, dessa arte, né, de se encontrar com essa arte e poder se manifestar através dessa arte. E no final do documentário ela diz: é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu escolhi fazer da minha vida. Então a arte é isso. A arte todo mundo tem acesso, todo mundo pode ter acesso, todo mundo pode se descobrir um pouco artista em alguma área da vida, em alguma área, porque tudo é arte. Vou trazer para a reflexão de vocês, e a gente percebo que além do protagonismo de vocês estarem aqui, acho que vocês estão assim eivados aí de emoção, né, na transmissão de algo que que apaixona vocês. Vocês estão falando de algo que, ao ver, né, na fala de vocês, no brilho e tal, então há algo maior. Não foi apenas um trabalho, não tem sido apenas um trabalho. Então, também nessa reflexão, por esse caminho, falamos de arte e, naturalmente, falando de arte, vamos falar efetivamente de cinema, né? E gostaria que os dois abordassem, né, o seu pensamento com relação. E eu entendo dessa forma. O cinema tem uma capacidade quase mágica de colocar, de condensar tempo e emoção. Um documentário, então, é um presente de memória coletiva, tá? Ou seja, a gente consegue trazer o tempo, né, como vocês naturalmente, entendo do que vocês tenham feito, né, condensar aquilo ali. Cinema, o que é mais do que isso? O que é também isso, para que a gente possa... Porque, por exemplo, eu me coloco, não me classifico, mas eu coloco um cara que gosta de cinema. Eu gosto de cinema, entendo isso. Vi um filme agora, um filme agora recente, um filme francês, que exatamente era um filme francês que retratava alguma coisa da Rússia, mas mostrava essa coisa do amor. Tudo começa ali da forma com que alguém ligado à França se apresenta na Rússia, e que aquilo ali não é contrário aos padrões, é diferente, aquilo ali assusta, mas era amor. Tá? Em qualquer lugar, aquilo talvez não fosse tido como um amor, mas ali, para a França, era algo ligado ao amor. Mas, vamos lá, por favor, quem começa? O cinema, ele é linear, né? O cinema, ele é linear. É diferente, por exemplo, da teledramaturgia, que ela é circular. São vários arcos que vão se combinando e se O que é linear? O cinema é linear. É uma história, você começa a contar uma história e termina de contar essa história. Você não vai abrindo arcos dramáticos, porque senão você não volta para o seu fio condutor, né, da trama, da história, daquilo que você quer mostrar. Um curta-metragem, um documentário, é mais difícil condensado ainda, porque no caso de um documentário biográfico, como o da Dirce, que vem contar a trajetória de uma mulher que nasce nos anos 40, né, e que ao longo do tempo vai se descobrindo artista e atravessa um século, né, não é tão simples. Então você está lá, linearmente, você tem que ter um certo cuidado para você não perder esses 60, 70 anos de história que você vai contar, e que você não pode perder o fio da história. Se você perder o fio, né, eu sempre falo que a aranha é uma figura de linguagem que é muito ilustrativa para isso, né? Quando a aranha erra o ponto da teia, ela tem que voltar aquilo tudo para pegar de novo. É como o tricô, é como o crochê. É um trabalho manual, o documentário.
A gente começa o projeto, quando eu começo o projeto tinha um foco, o projeto tinha uma proposta, né? Tinha um storyline, que na linguagem do cinema a gente usa, né? Tinha um storyline. E quando eu começo a gravar, quando nós começamos a filmar, né, surge um personagem na nossa filmagem que me liga à noite e diz assim: Davi, eu acho que não é por aí. Eu acho que você podia pegar um outro viés da minha avó, que era muito mais interessante se você seguir por um outro caminho. E aí o documentário ele se transforma sem perder o fio condutor, que é a trajetória dessa artista chamada Dirce Montechiari, que é, sobretudo, uma mulher, uma friburguense, professora, né? Uma figura comum. Então, o tempo foi muito interessante, porque a gente foi... Aí entra a sensibilidade do diretor, muito mais do que a do roteirista, né? Que é de compreender essa passagem de tempo sem que o espectador se perca na trama, na linha, na proposta do documentário, entendeu? Não é simples, não. É complicado. O cinema lida com tempo e espaço. O tempo todo. Então, você pode esticar o tempo, você pode comprimir o tempo. E como que você conduz este espaço? É o tempo inteiro assim. Início, meio e fim. E 95% dos filmes que produzidos no mundo inteiro são de contar uma história. Início, meio e fim. Apenas 5% experimentam algo que não tem a ver em contar uma história. Então, nós já nos acostumamos ao assistir um filme, querer ver uma história. Então, o desafio era como contar esta história, como lidar com a passagem aqui de tempo da Dirce e a sua evolução. E esse ato 1, 2 e 3, que foi definido que lá atrás, que no cinema, como algo que o espectador ele consegue compreender, e aí que se deu, que também é de cinema ser uma arte, porque ele é uma obra fechada. E aí há todo um discurso se novela é arte ou não, porque ela é um processo aberto. Ela pode ir para vários caminhos ao longo do tempo. Mas eu vou fazer, e aqui a gente já começa, o programa começa já avançando, mas quando você fala que cinema é arte, mas toda produção é arte? Depende do seu ponto de vista, depende do ponto de vista. Ele vai encontrar, exatamente, ele vai encontrar. O que acontece é que é isso, é uma obra fechada. O cinema está pronto, o filme está pronto. O que você acha do filme pode não ser o que eu acho do filme. Né? É uma visão estética, é gosto, é interesse, é leitura de mundo. Às vezes aquele filme é maravilhoso, você até acha interessante, mas a sua leitura de mundo não consegue compreender aquilo que está se passando, porque você nunca viveu aquela situação, você não sabe que país é aquele, ou você não sabe que hábitos são aqueles, por que aquele tema está em pauta, né? Então tudo isso, o espectador ele tem o poder crítico, ele tem essa liberdade. O cinema é democrático sobretudo por isso. Você tem o poder de levantar numa sala de projeção e ir embora. Você não é obrigado a assistir até o final. E no momento em que você exibe o filme, é como se fosse assim, o que ele pensou, o que eu pensei, que não importa mais. O que importa é o que foi exibido e cada espectador ele vai ter a sua visão. Ele pode ter uma visão que eu acho que não era assim, mas ele que pensou assim. E esse controle não há mais. A gente não tem mais esse controle. Então, nos cabe pensar numa comunicação em que a gente precisa estar um passo à frente para entender que essa comunicação que a gente ali fez foi coerente. Então, que você vai assistir e pode vir a chegar a um pensamento que nós escolhemos ou não, que é quando que você assiste um filme e acha o filme uma bosta. Por quê? Que você não entendeu o que a pessoa quis dizer
e você, no seu sofá em casa, tem o direito de ver aquele filme. Ou você já está predisposto a dizer que o filme é uma bomba. Não, você me deu agora a oportunidade, eu estava aqui constrangido para colocar isso, porque não vai ao encontro, vocês não vão se colocar como cineasta e tudo que é cinema é aquela coisa, isso que eu queria falar, tudo que é cinema é bom, né? Como a música, né? Mas a gente ouve às vezes uns cronistas, né? E que avaliam e coisas nesse sentido, que falam que tem a cinema, como a música, que eles chamam de lixo. Né? Existe, ou já produzindo, ele é lixo para quem vê, ou existe dentro, às vezes, da concepção dele, ele não foi cercado aí dos cuidados necessários. Em algum momento poderia se dizer isso? Eu acho que o realizador, de um modo geral, o cinema em especial, o audiovisual em especial, é uma obra de muitas mãos. Não existe essa coisa da autoria. O cara que fez o filme é do fulano. Não existe. São muitas mãos, são câmeras, são montadores, são coloristas, são figurinistas, são maquiadores, são pesquisadores. Um roteiro não nasce de um dia para o outro, né? Então há uma massa, né? Há a gente chama de cadeia produtiva do audiovisual. Ela é muito grande, muito vasta. E a gente estuda, nós precisamos estudar muito, o realizador precisa estudar muito sobre aquilo que ele se propõe. Né? Não dá para você fazer arte aleatória, não dá para você surtar e resolver fazer alguma coisa sem um mínimo. Né? Então, claro que existe porcaria. Né? Eu, como roteirista, tenho roteiro que eu olho e falo assim, meu Deus, uma ideia maravilhosa que se perdeu porque faltou um certo cuidado, faltou um pouco mais de aprofundamento. E talvez o Léo, não sei, o olhar dele de diretor, que é muito mais técnico do que eu, como eu te disse desde o início, eu me especializei em teledramaturgia. Né, que é uma outra linguagem, que é uma linguagem menos engessada, mas que necessita tanto estudo quanto, sobretudo na área que eu atuo, que é a revisão de conteúdo. Agora, eu não sei o Léo, quando bate o olho, fala assim, meu Deus do céu, faltou correção de cor, podia ter um outro ângulo. Eu sei porque eu vivi esse período, né, demorou muito, nós demoramos muito a produzir o documentário, por conta dos personagens não terem essa disponibilidade para filmar. Né? O Silvio Montechiari, o viúvo da Dirce, por exemplo, ele sofreu um problema de saúde, ficou meses hospitalizado, ficou fora de Friburgo, inclusive. Né? E quando ele retornou, é que nós conseguimos reunir no mesmo dia ele e um neto da Dirce que mora em Florença, que estuda Belas Artes em Florença. E era necessário demais, porque a gente entendia que o terceiro ato precisava desse neto da Dirce, né? Como uma espécie de porta-voz do legado da avó. E aí isso demorou muito tempo. Então eu convivi muito com o Léo. O Léo é muito cuidadoso. Né? O documentário tem um preciosismo, né, de cor, de áudio, de linha estética, né? Uma coerência estética muito grande. Eu não sei você olha para um trabalho e acha então, uma bomba desde o início? Acho. Não, mas assim, então, por quê? Quando você estuda, você começa a perceber detalhes, elementos que o chamado que espectador comum que não vê. Por quê? Quando você produz, você precisa que se preocupar com estes detalhes, porque de uma cena para outra, se o tom do vermelho destoar, o espectador ele vai ser guiado a olhar para algo que não deveria e gerar uma expectativa e um olhar sobre o filme que não cabe. Então, os detalhes eles podem desviar de quem olha e isso destruir o filme. Então, assim, existe filme ruim por vários motivos. E a gente está aqui dizendo, né, de contar história, e um dos principais desafios hoje é como se todas as histórias que já tiverem sido contadas. E a narrativa mais usada que na história do cinema é o filho em busca do pai, o pai em busca do filho. É a narrativa mais usada no mundo.
Então, tudo, tudo parece igual. E daí que você pode ver aquilo, pode não saber de onde que você viu, mas aquilo lhe foi conhecido e te gera assim, esse filme aí que não é bom. Porque você, de certa maneira, já viu aquilo. Então, filme bom e assim, ruim existe em todos os países. Pode custar pouco, pode custar muito. É um pouco triste quando você vê um filme que custou aqui 100 milhões e o filme é uma bosta, porque se gastou muito dinheiro e você a gente para, com cara. tanta ideia, a gente com tanto projeto. Como que pode você investir um dinheiro absurdo com 1000 pessoas que junto e você assiste e que acha o filme assim que Mas não é que bom, também ruim. tem aquela colocação que nós fizemos aqui no início. A arte, ela é uma obra que é colocada no mundo e que está sob o olhar do espectador de acordo com o que ele entende. E quantas vezes Do um ele filme quer, que do hoje que ele gosta, do que ele não gosta. fica ruim, que 10 anos que depois ele Você volta assiste e com fala, "Meu outro Deus, olhar. que obra boa, que obra Que tantos bacana." filmes hoje que se tornam cults, mas na época por um desastre de bilheteria, um desastre de público, e hoje se consegue enxergar aquele filme por um viés diferente. Então, assim, é aquela equipe que estava a um passo à frente de todos e a gente na época que não via, ou a gente que está mais leve e esse consegue ser que menos crítico aquela história, aquele filme. Assim que eu comecei a despertar muito para o cinema, me interessar pelo cinema, eu fui assistir Priscila, Rainha do Deserto. E eu ri de chorar dentro do cinema. Eu e Cláudia, minha mulher, a gente riu muito. E aí quando lançou o filme em DVD, né? Aham. Não era nem DVD. Não, sim. Você Era era. VHS. Era, em que VHS, Em antes e depois DVD. Nós compramos o filme, reunimos os sobrinhos todos, fizemos uma sessão pipoca em casa. E ninguém achou graça no filme. E ali eu comecei a refletir exatamente sobre isso, sobre o olhar sobre a obra. Cada um tem o seu olhar sobre uma obra. É como um livro, é como um quadro, é como uma música. Mas assim, falando em música então, mas assim como na música, a gente ouve, isso não é segredo, que às vezes músicas são feitas para sucesso. Músicas são feitas para pegar, músicas são feitas para... E tal. Quer dizer, vocês conseguem ver isso aí, existe também no cinema, isso também. Também. São aquelas séries. Tem receitas de seriado. É mais fácil de o filme, seriado é mais bolo. fácil. Porque a diferença da série para o seriado é que a série você tem que assistir desde o primeiro episódio para entender. Porque o arco vai se fechando e vai abrindo outro arco dramático. O seriado é Ginny Eugênio, a feiticeira. Você não precisa assistir o primeiro episódio. É muito mais comercial. É redondinho, né? Uma receita, não digo de bolo, porque agora tem bolo sem manteiga, tem bolo sem leite, tem bolo sem ovo. O tempo, a contemporaneidade foi criando receitas diferentes. Mas é aquilo, é redondinho. E assim, um filme como agora, que Missão Impossível, que está no cinema, que ele foi um custo de 400 milhões de dólares. É claro que ele quer ser um sucesso. Ele não pode ser outra coisa. Se vai ser, a gente não sabe. Então, assim, o filme já sai no mercado esperando no mundo inteiro ser um sucesso enorme. E, por muitas vezes, hoje em dia, que não são. Que Barbie, quando chega, que não esperava ser o sucesso que foi, que no Brasil, que Estados Unidos, Alemanha... A tinta rosa Pink, em várias lojas de tintas, esgotaram. Por causa do fenômeno cultural que o filme que da Barbie teve. Provocou, né? E aí o filme é um sucesso. Então, existe essas camadas do que o público vai querer. E cabe a nós, como realizador, tentar uma comunicação que seja mais coerente e que plausível. Mas aí agora nós estamos falando aqui. É natural, nós estamos falando aqui, não é cinema, mas é natural que nós gostaríamos que aqui o programa tivesse o maior alcance possível, né? Então, mas quando você viu, mas vocês identificam, buscam identificar também, mesmo no documentário,
o perfil de quem será aquele cliente, aquele espectador para um documentário? Como é que é isso? Eu preciso Tem um dizer o público, o seguinte, documentário tem público? Quando eu pensei em construir esse projeto sobre Dirce Montecchiari, eu pensei em construir sobre uma pessoa que era muito íntima da minha vida, da minha história. A Dirce foi uma amiga inseparável da minha mãe durante a vida inteira, né? Minha mãe partiu antes. Elas eram amigas, quase irmãs, e criaram suas 4 filhas, a Dirce e meus 5 irmãos. Nós fomos criados juntos. As meninas, Sandra, Tânia, Sônia e Eliane, são como irmãs minhas. Então eu conheço a trajetória da Dirce, eu conheço a história pessoal da Dirce, eu convivi dentro da família, né? Então, eu quando fui roteirizar, eu queria muito alguém que não conhecesse, exatamente para eu não cair no lugar comum, para dirigir o filme. Quando eu convidei o Léo para dirigir o filme, o projeto não tinha sido aprovado ainda, né, Léo? Eu convidei exatamente por isso. Eu precisava de alguém que não conhecesse a Dirce, não conhecesse a história. E, sobretudo, não conhecesse Friburgo, para não se deixar levar por um sentimentalismo do roteirista, que era muito familiar, muito pessoal. Mas eu também não podia perder a linguagem universal, porque eu acho também que eu sou um defensor da linguagem universal das artes. A gente não pode pensar em produzir arte num patamar que a grande maioria não consiga perceber, entender ou se emocionar, né? Então, quando eu construí o roteiro, eu quis construir um roteiro em que as pessoas mais simples e mais comuns pudessem entender que aquela mulher, que aquela trajetória, que aquele filme é sobre uma lição de vida. Aquilo que você quer ser é possível que você seja, desde que você não perca o foco, desde que você não desfie do seu caminho. E o Léo conseguiu captar isso de uma forma muito bonita, porque aí ele, com a visão estética dele, conseguiu dar esse caminho, entendeu? Olha só, eu queria... nós chegamos a um ponto... a gente faz o nivelamento, contextualização, e olha só, nós estamos num ponto do programa que não há mais condição da gente prosseguir se a gente não conhecer a Dirce. O que a gente tem aí? Tem algumas coisas. Então, queria que chamar o Marconi. Vamos conhecer a Dirce, gente. Tem o pôster do filme, se começar, se quiser. Marconi, consegue colocar para a gente aí? Você quer colocar aqui? Quando eu pensei no título, as 2 últimas exposições da Dirce, a Dirce foi uma artista que ela começou no academicismo, na paisagem, e ela mergulhou e foi estudar no Parque Lage, foi estudar arte contemporânea, foi discípula de Lia do Rio, que é uma das mais modernas e antenadas artistas brasileiras. E as 2 últimas exposições da Dirce, uma delas foi Pisando em Ovos, onde ela começa a produzir com ovos de avestruz e ovos de galinha, verdadeiras instalações, questionando o processo da vida, é quando ela descobre a doença dela. E a última exposição dela tem o título Mostra a Vida, que ela reúne uma série de obras dela no Centro de Arte, né, que é o Mostra a Vida. Então eu uni no título 2 títulos de 2 últimas exposições da Dirce. Pisando em Ovos, Dirce Montecchiari Mostra a Vida. Então já começa por aí. Temos mais? Tem as fotos dos personagens do filme. Por favor, Marconi. São as 3 filhas, Tânia, Sandra e Eliane. A Tânia mora em Friburgo, Sandra também mora em Friburgo e Eliane mora em Maringá. Então foi muito difícil para a gente conseguir reunir essas 3. E eu queria isso, eu queria as 3 num sofá, onde elas estivessem numa das casas, com uma obra da Dirce atrás, de fundo, e que elas pudessem relembrar toda a trajetória da mãe, desde o primeiro quadro que a mãe pintou. Pode ir, Marconi. Eliane, que mora em Maringá, que é mãe do Gabriel, que é o neto da Dirce, que está fazendo uma exposição em Madrid, mês que vem, se não me engano, e se formou pela Escola de Artes de Florença. Ele é um grande escultor, né? É considerado na Europa, pela faculdade, pela Universidade de Florença, como um dos grandes nomes da escultura na geração dele. E fotos muito expressivas. Né? Essa é a Sandra, que é advogada e que é a filha mais velha. Que pode ir, Marconi. E essa é a Tânia,
né, que eu acho que é a que mais se parece com a Dirce, no jeito de falar, no jeito de entender, de olhar a vida, assim. São amigas inseparáveis. O Gabriel, o neto, esse que falava, estava ali estudando no ateliê da avó aqui em Friburgo. Então, trazê-lo a Friburgo também não foi simples. É um momento muito bonito do filme. Esse é o Silvio, viúvo da Dirce, né, que faz uma linda homenagem à mulher. É muito emocionante também o depoimento do Silvio. Silvio estava voltando para casa depois de muitos meses hospitalizado. E que não temos a Dirce. Essa é a Terezinha, a irmã da Dirce, que faz. Ela, na verdade, eu digo que a Terezinha foi uma grande surpresa. Ela não queria gravar de jeito nenhum. E ela também passou por algumas intervenções de saúde. Ela tinha operado catarata. E aí ela falou, eu estou com óculos escuro. E não queria ir de jeito nenhum. Eu consegui arrastar a Terezinha dizendo, é só uma coisinha, só preciso que você fale um negocinho sobre a Dirce. E, na verdade, a grande narradora é a Terezinha, porque ela pega desde a infância, da origem da família, os espanhóis, a rua que moravam, e ela vem fazendo fio condutor de quem era a Dirce desde muito pequena. Então é muito bonito todos os depoimentos da Terezinha. Tem mais? Não, e que nós escolhemos, que tanto no pôster como também agora, que não mostrar a Dirce. Porque a Dirce é a descoberta dentro do filme. Vocês trouxeram um trailer. Isso, trailer. Podemos colocar? Sim. Por favor, Marconi, vamos de trailer, vocês vão acompanhar com a gente. Ela pintava roupa. Teve uma época que usava as roupas pintadas, lembra? Umas bolsas pintadas com carinha de boneca. Ela passou um pouco do artesanato. Foi uma transição. E aí ela começou a se interessar e começou a querer ter aula com pessoas que pintavam bem, que ela tinha acesso. Foi muito artesanato. Até ela poder ir para o Rio, estudar no Parque Lage com outros artistas também. Qualquer coisa que ela fizesse aí é bem feito, bonito, e eu ficava babando perto, porque era muito bonito as coisas que ela fazia. Em Nova Friburgo, entre montanhas e histórias, nasceu uma mulher cuja arte transcendeu o tempo e o lugar. Dirce Montechiari. Eu achava que isso seria uma válvula de escape. Depois que eu fui reconhecer a capacidade dela em fazer as coisas com tanta facilidade. Eu vou te dizer para você que tudo que ela fazia com perfeição. E ela fez um quadro, comprou a tela, fez um quadro que era uma cachoeira, que sai uma coisa horrorosa. Foi a primeira coisa assim que eu me lembro, ela pintando esse quadro a óleo, entendeu? E foi assim, dali pra frente. Aí eu acho que ela começou a ver, começou a pesquisar, começou a se inteirar de outras coisas. Era o lado bom, o lado alegre da vida. Ela não gostava de falar de coisas que entristecessem. Ela só queria ver o lado bom. Sempre o lado bom. E estava na cor, né? Ela transparecia isso nas obras dela. Dirce tinha uma sensibilidade única com os pincéis e as palavras, que refletia sua visão de mundo, sua grandeza como ser humano e sua força cidadã. Dirce é vida que pulsa em cada traço. É muito emocionante. Toda vez que a gente passa, é muito emocionante, né? A gente chorou muito. Foi um processo de muita... É um processo de catarse. As meninas, as filhas falam isso, né? É muito emocionante revisitar essa obra, essa mulher. É uma coisa incrível. Vocês falaram, mas agora, depois de ver, a gente pode fazer essa provocação. Quando se pensou
acho que você já falou isso, mas agora eu, ao final, vejo, acho que cada um reage de uma forma, mas a gente vê... Você entendia que a Dirce era uma figura exemplar que deveria ter esse espaço para que pudesse, ou a soma de todos os ativos, como é que foi na hora de escrever? Porque quem vê agora, você fala assim, escolhemos não mostrar disso. Então eu já fiquei comigo, poxa, vamos mostrar disso. Mas ela aparece muito no documentário. Não, estou falando... a própria imagem dela. Nós escolhemos não mostrar Dirce no cartaz, sim, no trailer. Isso. Né? Mas ela aparece muito no documentário, ela fala muito no documentário. E é isso que é muito emocionante, né? É a capacidade que tanto a inteligência artificial quanto o audiovisual brasileiro tem de armazenar. Porque nós bebemos em várias fontes. Uma das fontes é o próprio acervo da TV Zoom. Né? Então, que bom que a TV Zoom, que vai celebrar agora 25 anos de existência, conseguiu manter e consegue manter vivo esse acervo de friburguenses ilustres, de pessoas incríveis, de uma cidade incrível. O que é muito bacana e que talvez cada um tenha um processo de criação, né? E a percepção do Léo foi muito importante nisso. Eu faço a passagem de tempo no roteiro com uma metáfora da cidade e dos seus filhos. Quando você vê ali de cima, aquela cidade vista de cima com drone, você vai entender dentro do documentário que aquilo tem muito a ver com os mosaicos que a Dirce, durante um período, criou mosaicos com pequenos cacos de azulejo colorido. Né? Então, a gente revisita Friburgo desde a década de 40 até os dias de hoje, através da obra e da personagem principal, que é a Dirce. Olha só, e quando eu fiz a fala, naturalmente você respondeu com mais brilho e com maior brilho, mas a minha curiosidade era saber, a Dirce era a obra, ou seja, o legado de alguém independente de ser a Dirce, não, mas alguém de muita... Não, tal, eu acho que a Dirce é sobretudo uma friburguense, mulher, operária da arte da vida, uma mulher que sempre trabalhou muito, começou como professora, podia ter ficado numa zona de conforto. Nós não invadimos a história da Dirce. Nós sabemos que Dirce passou por situações muito dolorosas na vida dela. Nós não invadimos isso, né? Nós não permitimos essa invasão, porque eu acho que é desnecessário, porque ela é muito maior do que isso. Então não é um documentário da vida da Dirce. É um documentário que passa pela vida da Dirce e com o respeito que a Dirce, com sua doçura e generosidade, merece. É o que fica, é o que mostra, é o que... E aí as filhas dizem que a Dirce transferiu a dor para a arte. Isso é que é muito bonito no documentário, né? É quando a dor da perda, né, a dor da perda da filha se transforma num caminho, né, que estrutura e fundamenta a vida da Dirce, né, que tem vários bisnetos, né, que tem vários netos, que teve as 3 filhas, que manteve a sua relação com a cidade que ela amava até o fim, né, que fez questão, sempre foi muito generosa. Nós conhecemos essa mulher, né, Roosevelt? Uma artista muito generosa, muito simples. Então, durante o documentário, ela mostra essa faceta do artista, né, que é descortinada, né? Não é essa coisa do brilho, do glamour, não tem nada disso. E se vocês me permitem, eu acho que eu tenho, não intimidade, mas em respeito também quando você fala isso, eu acho que o que, por certo, traz aqueles que não conhecem, a família sofreu, e aqui não vem os detalhes, mas sofreu num certo momento, eu tive a oportunidade, a perda de uma filha, e numa situação que é muito difícil, que o país todo acompanhou. Eu estudei com essa filha, estudei com essa filha, e o que o Davi fala é exatamente isso. Quer dizer, aquilo hoje ainda, ao se falar, a gente tem essa lembrança muito viva, muito presente. Muito, né? Ruim. Ruim, sofre até o falar, né? Como eu vejo que vocês, até na emoção do Davi, percebo isso, e na nossa emoção, mas acho que é importante que se
traga isso para mostrar o seguinte, como se fala, eu vejo a resistência, aí agora eu vejo. Com isso, o termo que vocês colocaram, a resistência, né? Aí exatamente eu consigo perceber isso. Queria dizer para vocês o seguinte, nós estamos chegando nos 5 minutos finais, tá? Algumas coisas que a gente poderia ver, aquilo que vocês vieram para falar que não poderia deixar de falar. Isso. Tá? Vou entregar 5 minutos para vocês. Mas acho que é importante dizer, documentário, onde que pode se ver, porque agora todo mundo vai querer saber. A Dirce, eu quero ver a Dirce, eu quero ver onde eu vejo a Dirce. Né? Isso no Brasil todo, no mundo todo, nós geramos imagem para Friburgo, Teresópolis, Petrópolis direto e para um pool de 100 emissoras, micro e pequenas emissoras em São Paulo, através da Soul TV, uma startup. E queria que vocês falassem isso, onde vai estar. E queria que vocês também falassem um pouquinho como é que foi, como é que é fazer um documentário, o que é Lei Rouanet e tal, dá para falar tudo isso? Incentivo então, para quem está ali, vamos lá. A Lei Paulo Gustavo foi uma lei emergencial. Desculpe, Lei Paulo Gustavo. Foi uma lei emergencial, eu não tinha nenhum vínculo, hoje eu estou subsecretário de Políticas Públicas de Cultura na Secretaria Municipal de Cultura, na época eu não tinha nenhum vínculo, quando eu escrevi o projeto, foi uma lei emergencial e ganhamos esse edital. Levamos 1 ano e meio, tive que pedir prorrogação de prazo, porque eles são muito sérios, muito corretos em tudo isso. São editais. Hoje nós vamos ter agora, esse ano, a gente não pode mais usar a sigla, a Política Nacional Aldir Blanc, né, que vai aportar durante 5 anos valores, em Friburgo acredito que seja em torno de R$1.300.000 todo ano para editais, né, que contemplem vários projetos, e entre eles o audiovisual. A Lei Paulo Gustavo, grande parte era para o audiovisual. Uma lei municipal? Não, a Lei Paulo Gustavo é uma lei federal, que a prefeitura entra como ali? A prefeitura recebe esses valores do Ministério da Cultura e repassa através de editais públicos, né? Os projetos são escolhidos por pareceristas contratados que não têm vínculo com o município. É um processo muito sério, muito correto, muito transparente. E você tem um prazo para entregar o produto. Eu estou entregando o produto, né, no final do mês de maio e você pode assistir pelo YouTube, né? Sim, e nós fizemos, canal. Por exemplo, uma das questões do documentário, nós atendemos 4 braços de acessibilidade. O filme tem uma versão em Libras, tem uma versão em audiodescrição para cegos, tem uma versão em legendas descritivas, que é para quem não é alfabetizado em Libras, né? E tem também com a legenda comum, né? Legendagem comum. Olha, queria colocar à disposição 2 espaços que naturalmente, 3 espaços que naturalmente a gente tem aqui hoje por conta, né? Presido a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, também tenho aí a honra de presidir também o Nova Friburgo Country Club. E por conta disso, a TV hoje, essa TV faz parte do grupo, da Cianf. Então, para que a gente pudesse, vocês verificarem da legalidade, da disponibilidade, do interesse, da estratégia, nós temos todos esses espaços. Temos um teatro no Nova Friburgo Country Club, que é um teatro profissional. Caso tenham interesse em fazer, quer dizer, ou algum lançamento, ou uma exibição dentro, fiquem à vontade de verificar a parte técnica, tá? Mas eu acho que é uma homenagem que a arte, a cultura de Nova Friburgo, principalmente o Nova Friburgo Country Club, onde ela, por muitas das vezes, ela recorreu. Expôs e recorreu também na sua vida, em função de todo o seu talento, ela seja ali integrada a gente, também na associação. E aqui, se houver a possibilidade, em algum momento, que a gente possa exibir também, nos 25 anos, nos 25 anos, vamos tratar com Salvador com relação a isso. E vai ser uma honra, é a obrigação nossa colocar. Eu tenho na minha casa, né, e uma gratidão incrível, e ela, nos momentos, nós trabalhamos juntos, Davi, né, e fizemos uma exposição, um certo instante, e ela me presenteou com uma obra. Tá? E aquela coisa, você não queria aceitar porque era uma obra linda, a primeira coisa ela falou o seguinte, quero que você faça uma escolha. Tá? Eu falei, não vou fazer, que isso, não tenho condição, não tenho nem capacidade, não me sinto. Eu falei, não, você vai fazer uma escolha, eu quero te presentear. Né? Aí eu falei, não, e aí um dia chega na minha casa, quer dizer, uma obra, ela falou assim, então eu vou lhe presentear.
tá, com Eu Vou Fazer a Escolha. E tá lá, e ela disse o seguinte: veja o melhor lugar, está na minha sala, acho que quem chega na minha casa vê, e eu tenho uma gratidão incrível. Para terminar, Léo, você agora, vamos lá. que faltou falar em 30 segundos. Que o Davi que pergunta para o neto Gabriel, no certo que momento, a arte cura. E que a arte cura, a arte que evolui, a arte que nos leva a ser pessoas que melhores, a arte que você entra em contato então com a nossa arte aqui do Brasil, a gente se identifica, a gente se questiona. Então, quanto que mais artes, que mais dinheiro público para que a gente possa ter outros filmes, outros projetos, mais políticas públicas, para que cada vez mais o que é muito próximo de nós possa ter um outro olhar e nos mexer. E pessoas como a Dirce, que pessoas que lindas e iluminadas, não possam cair aqui no esquecimento e ficar à tona o tempo todo para que o nosso ir e vir seja que melhor. Senhores, meninos, foi uma satisfação muito grande, não só pelo tema, mas pela capacidade, mas o tema, por certo, é um tema. Eu vi que o programa ele foi cercado e foi entrando, e a gente buscando atalhos e desvios para a emoção não deixar que a gente, às vezes, sucumbisse a algum outro fato. Mas é isso. Veja um exemplo como as coisas são possíveis, né? E o Léo falou nesse final, com certeza, próximo a você existe uma Dirce. E, por certo, nós não podemos deixar que essa Dirce possa cair no esquecimento. A Dirce, metaforicamente falando, é a nossa vida, é a história das nossas vidas. E a nossa vida não é a minha vida, não é somente a sua vida, é o que está nesse entorno, que compõe as nossas passadas, né? As nossas marcas que a gente deixa. Então fica aqui, acho que um belo exemplo. Obrigado muito a Davi, obrigado muito ao Léo, porque, por certo, quem tiver a oportunidade de ver, vamos deixar aqui. Está disponível, vamos deixar aberto. Vamos deixar aqui onde pode ser visto. Okay. O Marconi vai colocar aí o link, o que for, quem quiser ligar, ou que seja, os canais que a gente possa chegar lá. Muito obrigado, até a próxima oportunidade, fazendo com que você saia daqui hoje melhor do que com certeza você entrou.